Oi, pessoal, meu nome é Thaís e eu sou a professora de Química de vocês. Hoje eu vou trabalhar um pouco sobre a matéria que está sendo cobrada no PET volume 2. Então, começando a falar um pouquinho sobre pressão de vapor. Sempre que a gente tem um líquido, esse líquido vai evaporar e formar moléculas no estado de vapor na atmosfera. Esse vapor vai sempre exercer uma força sobre a superfície do líquido. Essa força a gente chama de pressão de vapor. Cada líquido tem uma pressão de vapor específica. Para um sistema fechado, essas partículas vão para o estado de vapor e retornam para o líquido no estado líquido. Quando a gente tem um equilíbrio dessas moléculas passando para o estado de vapor e voltando para o líquido, a gente vai ter a pressão de vapor máxima, tá? Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, maior vai ser a volatilidade dele. O que seria a volatilidade? É a tendência do líquido passar para o estado gasoso, tá? Então, vamos imaginar, se a gente tem dois líquidos numa superfície, vamos supor álcool e água. Vocês vão notar que depois de um tempo, o álcool vai evaporar todo e a água vai permanecer lá. O que isso significa? Que o álcool tem maior pressão de vapor do que a água. Então, quanto maior a pressão de vapor de um líquido, maior a volatilidade. E relacionando com a ebulição. Lembrar que o que? A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, vamos imaginar lá o líquido. Esse líquido vai ter que passar para o estado gasoso. Então, nós vamos ter as partículas no estado de vapor primeiro, que a gente tem a pressão de vapor de um líquido. Temos que lembrar o quê? Vamos ter a pressão atmosférica, que é a pressão que a atmosfera faz sobre a superfície do líquido. Para entrar em ebulição, a gente tem que vencer essa pressão atmosférica, ou seja, a pressão de vapor tem que igualar com a pressão atmosférica. Como que a gente faz isso? Aquecendo o líquido. Quando a gente aquece o líquido, a gente aumenta a pressão de vapor dele e quando igualamos pressão de vapor com a pressão atmosférica, vamos ter a ebulição. Então, quanto maior a pressão de vapor, maior vai ser a volatilidade e, consequentemente, menor vai ser a temperatura de ebulição. Eu vou precisar aquecer menos para aumentar essa pressão de vapor do meu líquido para igualar com a pressão atmosférica, tá? Então, falando um pouquinho sobre soluto não volátil, vamos adicionar um soluto sobre o solvente, que é a nossa água. E esse soluto vai trazer umas transformações para esse solvente. Nós vamos ter dois tipos de solutos, os iônicos e os covalentes. E cada um vai trazer uma característica específica. Iônico é a junção de um metal com um ametal. Covalente, junção de um ametal com outro ametal. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver o NaOH, quando eu adicionar em água, eu vou formar o Na e o OH. Vou ter a dissociação iônica, formando o Na+, e o OH-. O que isso significa? Se eu adicionar 0,1 mol por litro de NaOH na água, eu vou formar 0,1 mol por litro de Na+, e 0,1 mol por litro de OH-. Então, eu vou ter um total na solução de 0,2 mol por litro de soluto não volátil. Tranquilo? Se eu pegar, por exemplo, CaCl2, eu vou ter a formação de íons. Então, vou ter a dissociação iônica. Tá? Vou formar Ca2+, e 2Cl-. Lembrar o quê? Sempre de balancear a reação, porque vai interferir na molaridade, tá? Então, se eu adicionar 0,1 mol por litro de CaCl2, eu vou formar na solução 0,1 mol por litro de Ca2+, e 0,2 mol por litro de Cl-. Então, eu vou ter um total de 0,3 mol por litro de soluto não volátil na minha solução, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, covalente, nossa sacarose, o açúcar de cozinha, se eu adicionar 0,1 mol por litro dela, eu vou ter 0,1 mol por litro. Por quê? Substâncias covalentes não vão separar íons, então não vai haver aumento de concentração, tá? E essa concentração vai interferir nas propriedades coligativas, que são três,
tá? Nós vamos ter tonoscopia, ebullioscopia e crioscopia, tá? Então, quanto maior a concentração de soluto não volátil, maior vai ser essas alterações, tá? Começando pela tonoscopia, diminuição da pressão de vapor. Se eu diminuo a pressão de vapor, eu vou diminuir a volatilidade e vou aumentar a temperatura de ebulição, tá? Então, se eu aumento a temperatura de ebulição, tem efeito ebullioscópico, aumento da temperatura de ebulição. E, por fim, a crioscopia, que é o quê? Diminuição da temperatura de congelamento. Muita gente adiciona sal no gelo para resfriar a bebida, porque diminui a temperatura de congelamento, então vou ter uma bebida mais fria. Outra coisa, análise de gráfico, pressão de vapor por temperatura. Sempre vamos ter duas curvas. Uma vai ser do líquido puro e a outra da solução. Como que eu vou fazer para analisar isso? Vou fixar uma temperatura e analisar cada curva. Então, eu vou projetar essa temperatura em cada curva e analisar a pressão de vapor. Sempre a pressão de vapor do líquido tem que ser maior do que a da solução, por causa do efeito tonoscópico, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado. Até mais!